irmão que está do seu lado, diga que bom que você veio. Peraí, eu acho que se for visitante vai querer me voltar, né? O que está do seu lado, diga que bom que você veio. Amém, que bom que vocês querem, irmãos. Nós estamos felizes com a presença de todos vocês. Nós estamos esse mês falando um pouquinho sobre rompendo os limites. E hoje eu queria trazer uma palavra sobre isso, mas eu queria trazer como tema rompendo os seus medos. Amém? Mas antes disso, eu gostaria de louvar ao Senhor enquanto você procura aí o livro de Juízes. Juízes no capítulo 6, no versículo 12, 13 e 14. Juízes no capítulo 6, no versículo 12, 13 e 14. Hoje eu estou falando meio embolado, estou com uma frasinha aqui na boca, você vai me pedir a cantar, falar, também a fome hoje. Mas os meninos do ministério vão me ajudar. Pode até chegar mais pra cá. É vocês que vão cantar, eles vão acompanhar. Aleluia. Eu sei que vocês estão cansados, já passou a primeira parte, mas daqui a pouco vocês vão sentar. Então quero te convidar, você que pode, se coloque de pé agora. Iremos cantar esse hino agora com muita fé, com muita alegria, dizendo que nós somos filhos de Deus. Nós não somos mais escravos do medo. Nós somos filhos de Deus. E se existe alguém aqui hoje, predominado pelo medo, que o medo tenha atrapalhado a sua vida, nós queremos que você sairá daqui hoje, liberto, curado, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Eu não sou mais escravo do medo. Diga isso. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Não, Ele não te deu espírito de medo.
Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que me sobreveio tudo isso? E quem é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas? Então se virou o Senhor para ele e lhe disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Amém. Podemos assentar? Queridos, quem faz o culto somos nós, viu? Então não cesse de desejar a presença do Senhor neste lugar. Não cesse de glorificar, porque enquanto Ele é desejado, Ele permanece, Ele vem, Ele fica à vontade entre nós. Então que você possa desejar a gloriosa presença do Senhor nesse lugar mais e mais. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Nesse objetivo que nós colocamos, falando um pouquinho sobre rompendo limites, eu queria trazer um pouquinho hoje sobre rompendo os medos. Eu não sei se você
já foram medrosos ou tem alguém vivendo por um momento de crise, de medo, de pânico. Mas eu, gente, já fui uma pessoa muito medrosa. Muito medrosa. Eu já tive depressão quando eu era jovem. E um dos motivos que a depressão me trouxe, um dos problemas que a depressão me trouxe foi o medo. Eu era muito medrosa, irmãos. Medrosa ao extremo. Sabe, em Itamaraju é muito calor. Itamaraju é terra quente. E eu dormia todas as noites com a coberta na cabeça. Todinha assim. Eu deixava só o nariz para fora para conseguir respirar um pouquinho. Era terrível, eu passava a noite toda e me sufocar, irmãos, para não descobrir a cabeça com medo. E se fosse necessário ir no banheiro à noite, gente, era uma loucura. Eu passava a noite toda apertadíssima para não conseguir, para não ir no banheiro. Eu passava o dia todo, bem, quando chegava a noite, que começava a escurecer, para mim era um pesadelo. Eu já imaginava quando começava a escurecer. Eu falava, Deus, a noite está chegando. Para mim a noite era terrível, irmãos, ao imaginar dele ficar sozinha. E eu posso dizer que Deus me curou por completo. Deus fez uma transformação na minha vida por completo. Eu sei que o Senhor parece que tirou com a mão aquele medo que dominava o meu ser, que dominava a minha alma, que dominava a minha vida. Eu não tinha alegria, a noite para mim era turbulenta porque eu não tinha prazer. Mas o Deus que fez um milagre na minha vida, Ele está aqui para fazer milagre também na sua, se você crê. Aleluia! E hoje nós iremos falar um pouquinho sobre Gideão. Depois da morte de Josué, irmãos, o povo de Israel passou por uma fase bem complicada. Porque ora, o povo estava bem com Deus, ora daqui a pouco o povo se afastava do Senhor. Eles não conseguiam permanecer sempre em Deus. E todas as vezes que eles engateavam dizendo, agora vai, eles acabavam se afastando do Senhor. E volta e meia, o povo obedecia a Deus por algum tempo, depois se afastava de Deus. E aí o Senhor permitia que algum inimigo visse e oprimisse o povo. Aí quando o povo estava sendo oprimido, Deus levantava um juiz, levantava glória a Deus, levantava um libertador ali para libertar o povo. E aí depois que o povo estava bem, o ciclo iniciava de novo. Era terrível o povo de Israel, que Deus era tão misericordioso, que sempre estava ali com aquele povo. E Gideão foi o quinto juiz que Deus levantou, o quinto libertador que Deus levantou para tirar aquele povo que estava sendo oprimido nas mãos dos midianitas. A Bíblia vai dizer que quando os midianitas, o povo se afastou do Senhor, Deus permitiu que os midianitas por 7 anos viessem oprimir o povo de Israel. E por 7 anos o povo estava ali sofrendo a opressão que os midianitas e toda ali aquela região fazia com eles. Então o povo começou a clamar a Deus, dizendo, Deus, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós, Senhor, faça alguma coisa. Nós não aguentamos mais todo esse sofrimento. E a Bíblia diz que quando eles começaram a clamar, Deus ouviu a voz dele, irmãos, porque era difícil. O povo de Israel, eles trabalhavam e plantavam e cuidavam dos seus rebanhos. E quando chegava o tempo de colheita, os midianitas, eles vinham e faziam um arrastão. Eles destruíam tudo, eles levavam seus gados, eles estragavam tudo. Toda a vida, todos os preparativos que o povo de Israel tinha quando vinha uma colheita, quando o rebanho estava para produzir, era escravizado, né? Eles perdiam tudo porque os midianitas vinham e levavam tudo. Então um dia, quando eles estavam assim de uma forma que eles não aguentavam mais, eles começaram a orar e eles começaram a pedir que o Senhor entrasse com providência. Então o Senhor usou o profeta, foi lá e falou para eles o porquê que eles estavam passando com aquela situação, por que eles estavam passando por aquilo. E depois que o Senhor enviou um profeta ali para dizer para eles que a situação que eles estavam passando era porque eles mesmos haviam procurado, né? Aí o Senhor vai, com misericórdia, levanta um juiz, que era o Gideão, para trazer a libertação para
aquele povo. E quando o Senhor aparece a Gideão, Gideão estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, num lagar. E é interessante porque para malhar o trigo era na eira, né? No tanque de pisar uva ali no lagar era uva, era azeitona, não tinha nada a ver com trigo. Mas Gideão ele estava com medo, porque se ele fosse malhar o trigo, né, debulhar ali o trigo, no lugar certo, os midianitas poderiam vir, roubar toda a colheita dele, destruir tudo que ele tinha. Então, em uma estratégia boa, mas também com medo, o que Gideão faz? Ao invés de malhar o trigo na eira, ele resolve fazer no lagar. E o lagar é como se fosse um tanque, né, onde as pessoas pensavam ali a uva e o azeite, e ele estava ali escondidinho, agachado, ó, fazendo, debulhando o trigo. E a Bíblia diz que de repente ele vê um anjo do Senhor. E o anjo do Senhor olha para ele e diz: o Senhor é contigo, homem valente. E essa afirmação pareceu até irônico para Gideão. Esse anjo está zombando de mim. Eu imagino que naquele momento Gideão pensou: anjo abençoado, está zombando na minha cara. O anjo está vendo que eu estou aqui debulhando com medo que os midianitas venham, toma todo, destrói tudo que eu tenho aqui, né? O que eu tinha para sobreviver, o que eu tenho para sobreviver. E ele está me chamando de corajoso, de valente. E diante disso, né? O anjo começa a falar algumas coisas com ele. Mas naquele momento, Gideão ele estava tomado pelo medo. O medo de perder tudo que ele tinha, o medo de ficar sem o seu mantimento, né? Sem o seu trigo para vender ou para comer. E ele estava escondido ali no lagar. E eu vou dar uma pausazinha aqui na história de Gideão para te dizer: existem 3 tipos de medo. Existe o medo natural, que é aquele medo que te protege. Você sabe que se você atravessar e um carro está vindo, o que vai acontecer? Então o medo natural ele vai te proteger. Quando você vai atravessar uma rua, você faz o quê? Olha para os dois lados para saber se vem outro carro, né? Esse medo natural, ele te protege. Existe o medo, que é o temor que nós temos ao Senhor. É o medo que nos preserva, porque nós entendemos que Deus, Ele é santo, Ele é puro, Ele é perfeito, nele não há sombra de dúvida, não há pecado. Então esse temor que nós temos, nós consideramos Deus como alguém que merece ser honrado, merece estarmos perto dele em santidade, em devoção, né? Reconhecendo quem ele é. Esse é o medo, o temor, o respeito que nós temos a Deus. E o terceiro medo são as fobias. Tem pessoas que têm medo de tudo. Tem pessoas que têm medo de uma aranha, gente. Olha o tamanho da aranha, o que ele pode fazer com você? Mas a pessoa ela tem um medo, quando tem gente que vê, não vou falar quem é, vai revelar. Mas tem pessoas aqui que têm medo de barata. Olha, vai manifestar agora, ó. Tá vendo? Manifestou. Tem pessoas que têm medo de uma barata. Aí eu digo, a barata pode fazer o quê com a criatura que é não sei quantas vezes maior que ela, mas não voar. Mas a pessoa tem um medo tão grande da barata que para ela a barata vai, tem gente que dá arrepio. Então essas são as fobias, que é causada na maioria das vezes por algum trauma. Às vezes o que nós temos medo, se formos olhar o pé da letra, foi algum trauma produzido na gravidez. Eu conheço mulheres que hoje têm medo daquelas lagartixazinhas de parede, né? Que o povo chama de vibra, né? Vibra, sei lá. Porque um dia a mãe estava gestante e uma caiu em cima dela. Ela não sabia, não conhecia a história, mas cresceu com muito medo daqueles bichinhos lá. Então, são traumas que ficam, que o Senhor, Ele quer nos curar desses traumas. Sabe? O Senhor quer nos curar. Tem pessoas que criaram um medo tão grande nessa pandemia, que até hoje eles não conseguem sair de casa. Eles não conseguem estar à vontade junto com pessoas, porque eles têm medo. Então, essas fobias, elas, de uma certa forma, nos prejudicam. E o Senhor, Ele quer nos libertar dessa noite. O Senhor quer nos curar por completo dessa noite. Há medos naturais, e esses medos naturais, eles nos preservam.
ao temor do Senhor, a reverência ao Senhor, essa tem que permanecer em nossas vidas, mas tudo que é fobia, que te paralisa, aquilo que não te deixa ser feliz, aquilo que impede você de crescer, aquilo que impede você de alcançar os seus objetivos, eles precisam sair da sua vida, e nós oraremos para que hoje eles sejam repreendidos em nome de Jesus. Amém? Amém, aleluia. Então, Gideão, quando ele vê que o anjo disse para ele, o Senhor é contigo, homem valente. Naquele momento ele não entende, esse anjo está zombando da minha cara, só pode. Põe pra gente aí, Mário, por favor, Juízes, no capítulo 6, no versículo 13. E quando o anjo aparece e fala essas palavras, Gideão responde, mas Gideão lhe respondeu, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, percebe que o anjo falou que o Senhor era com ele, mas ele já coloca no plural aqui. Se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Percebe que agora Gideão ele põe em dúvida o que o anjo falou. O anjo falou que o Senhor era com ele, mas agora ele coloca em dúvida. Se o Senhor é conosco mesmo, por que aconteceram tantas coisas ruins? Se o Senhor é conosco, como o Senhor está falando, e nos tirou da terra do Egito, como os nossos pais falaram, porque o Senhor está permitindo que sejamos travados pelos midianitas. Os midianitas estão nos oprimindo e o Senhor não faz nada. O Senhor não se intromete, o Senhor parece que está gostando. O que está acontecendo? Se o Senhor nos ama, como os nossos pais falaram, por que o Senhor permitiu tantas coisas ruins acontecerem conosco? E isso é uma pergunta que muita gente faz até hoje. Qualquer coisa que acontece de errado nas nossas vidas, a gente pergunta logo para Deus. Deus, se o Senhor nos ama, por que o Senhor está permitindo tantas coisas acontecerem na nossa vida? Se o Senhor me ama, como fala que me ama, por que o Senhor permitiu que acontecesse isso? Por que o Senhor permitiu que eu fui demitida? Por que o Senhor permitiu que acontecesse isso na minha família? Por que o Senhor permitiu tal coisa? E a gente começa a pôr em xeque o amor do Senhor por nós. A gente começa a pôr na balança o amor que o Senhor diz sentir por nós, porque nós achamos que por Deus nos amar, nunca poderemos passar por nada nessa vida. Mas aqui a gente vê que os israelitas estavam passando por isso, por quê? Porque eles estavam afastados do Senhor, de Deus. E Deus estava permitindo aquilo para que eles pudessem voltar para o Senhor. E às vezes a gente não consegue entender, irmãos, os propósitos do Senhor. Mas eu tenho aprendido na minha vida que quando o Senhor permite que coisas ruins aconteçam conosco, não é porque Ele não nos ama, não é porque Ele não nos quer bem, mas o Senhor quer nos ensinar algo em cima daquilo. E o problema é que tem gente repetindo a prova direto, porque tem perdido na prova. Quando você faz uma prova na escola que você perde na prova, você vai para quê? Para recuperação. Você vai ter que fazer de novo, né? Então passa nessa prova em nome de Jesus, para nunca mais repetir ela em nome de Jesus. Amém? Vamos passar na prova aí. Então quando o Senhor ouve toda essa insatisfação de Gideão, quando o Senhor percebe que ele está insatisfeito, aí o Senhor diz para ele: Gideão, eu quero que você liberte o povo de Israel. Você é o meu escolhido para libertar o povo de Israel. Mas Gideão, irmãos, ele estava com medo, ele estava triste, ele tinha muitas dúvidas, ele tinha muitas incertezas, ele tinha muitos traumas e a fé dele estava meio abalada. Como pode um Deus dizer que nos ama e nos permitir passar por tudo isso? Aí o Senhor diz para ele: Gideão, vai nessa tua força e livre Israel das mãos dos medianitas. Que força! Que força! Eu acho que Gideão estava dentro dele, duvidando do que Deus estava falando, porque ele estava falando assim: esse anjo está zombando da minha cara, só pode. Primeiro diz que eu sou um homem valoroso, e agora diz para mim ir na minha força. Será que se ele fosse Deus mesmo, ele não saberia que a minha família é a menor
do clã ali das tribos de Israel? Será que se ele fosse Deus mesmo, ele não saberia que eu sou o menor da minha casa, o menor da minha família? Eu não sou nada, acho que de todos os meus irmãos eu sou o piorzinho, eu sou o menos preparado para isso, e ele veio logo escolher a mim. Então tudo que Gideão queria falar para o Senhor era dizer: Senhor, eu não tenho força. O Senhor se enganou aí, talvez era alguém, era um dos meus irmãos, um dos meus parentes, e o Senhor confundiu e me chamou, falou que para mim essa é a minha força. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus não se engana, Deus não se erra, Ele não erra. Se Ele te escolheu, meu irmão, é porque Ele vê, Ele acredita em você. Deus, Ele não é por endereço. Se Ele te chamou, é porque Ele vê em você a capacidade para ir muito além. Se Ele te escolheu, irmãos, o Brasil, o mundo tem quantas mil pessoas? Milhões, você falou? 210, se tiver errado foi ele, viu? Porque eu não sei disso não. 210 milhões de pessoas. Aí Deus vai escolher você. Olha, aleluia, glória a Deus, irmãos. Quando, papai coabitou com mamãe, sabe? Olha aí tinha um monte de espermas que foi lá para entrar no útero e ali entrar dentro do ovário. Mas qual foi o esperma que venceu? O espermatozoide? Você já é um vencedor desde que você nasceu. Você já é um vencedor desde o momento que você foi concebido, queridos. Só que nós não conseguimos olhar para dentro de nós e ver esse potencial todo. Não, acho que Deus errou em algum momento. Porque eu sou tão difícil para falar, eu sou tão difícil das minhas emoções, eu sou uma pessoa tão difícil de conviver. Deus sabia de tudo isso e mesmo assim Ele ainda escolheu você. Você pode dar um glória a Deus por isso? Deus sabia de tudo e ainda assim escolheu você. E às vezes a gente não tem essa imagem positiva de nós. Gideão ele não tinha. A imagem que Gideão tinha dele mesmo era uma imagem negativa. Ele não conseguia ver nele a força, o potencial. Ele não conseguia ver dentro dele a capacidade. Ele só olhava para dentro dele e achava que ele era alguém sem força, alguém desprezível. E às vezes a gente nos coloca nessa posição. Tem pessoas que ela olha para dentro de si e ela só vê os defeitos. Sabe, se dá uma folha lá, grandona, em branco, e colocar um pontinho lá, preto, as pessoas vão falar: mas tem um pontinho preto ali. A folha está toda em branco, mas você vai no pontinho preto. Porque tem pessoas que não conseguem olhar as qualidades, nem dos outros, nem dela mesmo. Ela só olha para dentro de si e vê defeitos. Mas Deus, Ele conhece todos os nossos defeitos, irmãos. Eu acho lindo isso de Deus. Porque às vezes na minha oração eu falo: Deus, Tu és lindo. Porque talvez eu mesma nunca me escolheria. Mas Deus, conhecendo os meus defeitos, Ele agiu dentro das minhas qualidades. Aleluia. Deus, conhecendo todos os meus defeitos, me chamou pelas minhas qualidades. E às vezes eu fico focando nos meus defeitos e esqueço que Deus quer usar as suas qualidades para fazer a obra dele. Aleluia. Você pode muito, irmãos, muito. E o Senhor garante para ele: olha, Gideão, vai, porque eu vou ser com você. Eu vou derrotar todos os midianitas como se fosse um homem. Deus estava garantindo para Gideão que se ele fosse atender o que o Senhor estava convidando ele a fazer, Deus iria dar vitória. Deus iria destruir todo um exército como se fosse um único homem. Mas ele não acredita 100% na palavra do Senhor e ele pede um sinal. Não é assim tão fácil não. Eu quero que o Senhor me dê um sinal. E às vezes a gente não consegue acreditar nas palavras do Senhor, né? Aí Deus está aqui dizendo: olha, eu vou te levantar, eu vou fazer isso na tua vida, eu vou salvar a tua família, eu vou fazer isso no teu ministério. A gente fala: não, é muito difícil isso, eu quero sinal, eu quero que o Senhor me prove. Gideão, ele queria provas de Deus, de que o Senhor iria fazer isso mesmo. E ele fala assim: olha, o Senhor fica aqui então. Se realmente o Senhor me dá prova de que o Senhor vai ser comigo, então fica aqui, eu vou ali, eu vou preparar um bolo, eu vou preparar um cabrito, eu vou preparar um caldo.
para ofertar ao Senhor. E aí ele vai lá, ele prepara tudo, ele volta e ele monta ali. O anjo disse, olha, põe ali. E ele põe o bolo, ele põe o cabrito, ele põe o caldo. E o anjo toca e aquilo, o fogo consome tudo. E Gideão fala, ai meu Deus, agora eu vou morrer. Realmente eu estava falando com o anjo do Senhor. Eu vi o anjo do Senhor face a face. Agora eu vou morrer. E aí o anjo disse bem assim, você não vai morrer. Você não vai morrer. Você não vai morrer. E quando ele ouve essas palavras, ele fala, realmente, eu vou edificar um altar aqui para o Senhor, porque o Senhor é o Deus de paz. O Senhor é o Deus de paz. Gideão, naquele momento, ele estava reconhecendo que Deus é um Deus de paz. Sabe? Deus, ele é aquele que quando as coisas apertam, ele é a paz que você precisa. Sabe, quando as coisas fogem do seu controle, ele é a paz que você precisa. Naquele momento, Gideão poderia dar qualquer outro nome, mas ele precisava de paz porque ele estava aflito, ele estava entristecido, ele não sabia que decisão tomar. E naquele momento ele entendeu, Deus, tu és a minha paz, tu és o que eu preciso nesse momento. Sabe, Deus, ele é a sua paz, ele é aquilo que você precisa. Mesmo quando as coisas saem do controle, ele é a paz que o teu coração precisa. Quando você sentir medo, ele é a paz que você precisa. Então, ao invés de correr para tantas coisas, corre para ele, porque ele tem a paz que você precisa. Ele tem o refrigério que você precisa. Ele tem o consolo que você precisa. Ele tem as palavras mais belas que você precisa ouvir. Ele tem um abraço mais carinhoso que você precisa receber. Ele tem tudo que você precisa, queridos. Às vezes a gente fala abraço. Como assim? Eu lembro do testemunho do Ralph que disse que um dia ele estava precisando de um abraço e ele recebeu em sonho, né, o abraço do Senhor. Queridos, quando nós estamos desesperados e nós oramos, ele vem. Mesmo sozinho, trancado em um quarto, ele vem, ele aparece. Quantas vezes eu já estive angustiada. E eu lembro de um dia que eu entrei no quarto da Daisy. Eu coloquei uma cadeira ali e eu fui me ajoelhar. E eu disse, Senhor, eu preciso agora te sentir, porque eu não aguento de tanta tristeza. E naquele momento eu senti uma paz tão grande, um refrigério, uns arrepios gostosos que tomou conta de mim. As lágrimas começaram a cair. Eu reconheci que ele havia ouvido a minha oração e tinha vindo para aquele encontro. Era só eu e ele. Ele veio, irmãos. Ele veio. Então ele é a paz que você procura. Ele é o refrigério que você procura. E depois disso, o Senhor disse para Gideão, Gideão, você vai destruir os ídolos do seu pai. Olha, a primeira missão que Deus deu para Gideão foi muito difícil. Não era para destruir os ídolos de outra pessoa. Era para destruir os ídolos do próprio pai. Do próprio pai. E quando ele estava ali destruindo, foi de noite, com medo de fazer isso de dia, foi de noite, na escaladinha da noite. Foi lá, chamou 10 homens, foi lá, destruiu tudo. Aí quando chegou de madrugada, que os homens levantaram e viu que havia sido destruído os ídolos ali. Aí os homens vieram revoltados para a casa do pai dele. Traz ele aí, nós vamos resolver com ele. Ele destruiu as coisas de Baal. E os ídolos eram de quem? Do pai. Sabe quem saiu para defender Gideão? O pai. Os ídolos eram de quem? Do pai. E quem saiu para defender ele? Deixa eu te dizer, ainda que as coisas fujam do seu controle, Deus sempre terá um escape. Mesmo quando a morte parece evidente, parece estar batendo na sua porta, Deus sempre vai ter um escape. E o escape naquele dia foi o próprio pai, que teria motivos de sobra para dizer, ninguém mandou você fazer isso, vai lá e resolva suas coisas. Mas Deus usou o pai do próprio Gideão para resolver, porque Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Aleluia! Glória a Deus! E Gideão, ele ainda não para por aí, ele
queria mais sinal de Deus. Ele queria mais sinal de Deus. E a Bíblia diz que ele começa com a história de um lã, põe lã no canto para ver se a lã tivesse molhado e a terra seca era sinal de que Deus estaria com ele. Aí depois já muda, não, se a lã estiver seca e a terra ali, o orvalho colher a terra, é sinal de que o Senhor vai estar comigo. Na verdade, irmãos, ele queria tempo, mas Deus é muito paciente. Deus poderia dizer, cabra frouxo, toma vergonha na tua cara e faça o que eu estou mandando. Irmãos, Deus tem todo o poder e autoridade na mão, não tem? Ele poderia dizer, eu não vou te dar mais nenhum sinal, tu vai agora fazer o que eu estou mandando. Mas Deus é tão paciente, irmãos. Deus é tão paciente. E Deus faz tudo o que Gideão está ali pedindo, porque Deus é paciente demais conosco. Sabe, às vezes nós temos uma mentalidade de um Deus. Não fala isso não, porque Deus vai te matar. Não pode fazer isso não, porque Deus vai te punir. Eu não sei o Deus que muita gente serve, mas é um Deus que pune o tempo todo. É um Deus que mata, é um Deus que vinga, é um Deus que faz isso o tempo todo. O Deus que eu conheço é um Pai amoroso, é um Pai paciente, é um Pai que oferece perdão, é um Pai que oferece amor. E muitos precisam entender esse Pai, porque muitas vezes nós estamos sofrendo, porque nós conhecemos um Deus que mata, mas não conseguimos entender um Deus que cura, um Deus que oferece amor, um Deus que oferece a paz, um Deus que oferece carinho, um Deus que oferece afago. Nós precisamos entender que Ele é justiça sim, mas Ele nunca deixou de ser Pai. Antes de ser um justo, um juiz, Ele é Pai, irmãos, e Pai sempre ama. Castiga às vezes se for necessário, mas qual é o pai que tem prazer em pôr seu filho de castigo? Vocês têm? Quando o Gael apronta? Gente, eu vou entregar meu marido bate nos filhos, depois vai pegar gel para dar massagem. Ele bate daqui a pouco, vem cá, deixa eu dar uma massagem aí, porque pai é isso. E às vezes nós precisamos entender esse amor de Deus para as nossas vidas. E Deus foi muito paciente com o Gideão. E depois que o Senhor mandou ele organizar o exército, tira não sei quanto, e ficou apenas 300, o Senhor conhecia bem o coração de Gideão. E depois que ficou apenas 300 soldados para ir numa guerra contra um exército, a Bíblia diz que era tanta gente, tantos camelos que pareciam um exército de gafanhotos. E Deus conhecia o coração de Gideão e ele sabia que Gideão estava com medo ainda. Mesmo depois de todos os sinais que Deus deu para ele, Deus sabia que ele estava com medo. E ele olha para Gideão e ele fala assim, Gideão, se você ainda estiver com medo, que eu sei que você está, desce lá e vê o que os soldados inimigos estão falando de você. E Gideão, ele poderia dizer para Deus, não Deus, eu confio, eu não estou com medo não, mas ele sabia que ele estava com medo. E ele desce, quando ele desce, ele ouve um soldado ali falando para outro de um sonho que ele teve. E ele consegue entender que Deus naquele momento estava entregando o exército dos midianitas para ele, irmãos. Porque quando Deus fala, Deus cumpre. Quando Deus fala, Deus cumpre. Gideão naquele momento ele não conseguia entender o seu potencial, mas quando ele foi, ele ouviu do exército inimigo dizendo, Deus nos entregou nas mãos de Gideão, Gideão vai nos destruir. Aqueles soldados inimigos estavam morrendo de medo de Gideão, e Gideão, será que eu vou vencer? Será que eu vou conseguir? Deixa eu te dizer, até o inimigo sabe do potencial que você tem, até o inimigo sabe da força que você tem, até o inimigo sabe da coragem que você tem, mas você não consegue acreditar em si mesmo. E às vezes nós precisamos parar e entender que Deus acredita em nós, até o inimigo acredita em nós, irmãos, mas nós precisamos reconhecer que nós temos potencial para ir muito além e fazer muita coisa. Deus sabe da tua força, Deus sabe da tua garra, sabe quando você fala assim, Deus, eu não consigo mais. Aí Deus está olhando, a tempestade linda, tu pode sim, tu consegue sim. Ai Deus, eu não aguento mais, tu consegue sim, tu é forte, você consegue sim.
300 homens, Gideão venceu um exército dos midianitas. Tinha mais gente, mas Deus mandou voltar todo mundo. Falou: não, Gideão, você só vai só com 300 soldados. Porque você vai aprender que não é na força do seu braço, não é na força do teu braço, mas é na força do meu poder, é na força do meu espírito que você vai conseguir. Sabe, queridos, não é na força, na nossa força, porque às vezes nós realmente não conseguimos. Mas com Deus, a gente pode ir muito além. A gente só precisa deixar o medo, a insegurança de lado e confiar no que Deus diz para nós. Confiar naquilo que Deus está dizendo e confiar e obedecer nele. Então, assim como Gideão, às vezes a gente se esconde, sabe? Gideão estava ali escondido no lagar. E quantas vezes a gente se esconde? Quando os projetos de Deus estão entulhados na tua vida porque você fala: Deus, eu não tenho capacidade. Quantas coisas você já poderia estar fazendo, quantas empresas já poderiam aqui estar ativas, quantos sonhos, mas você se esconde atrás de um medo, dizendo: Deus, eu não tenho capacidade. O Senhor está dizendo para você: você pode sim, é só confiar em mim. Aleluia! Aleluia! Quantas vezes, irmãos, nós estamos com medo? Quantas vezes, quantos homens e mulheres estão com medo de viver aquilo que Deus projetou para a tua vida e tem se escondido atrás de uma capa, dizendo: não, pastor, eu não sei falar. Quantos professores aqui, quantas empresas, quantos sonhos, quantas coisas poderíamos estar fluindo, mas não está. Por quê? Porque o medo domina a nossa vida, domina a nossa mente, a gente se acha tão incapaz. Mas assim como o anjo falou para Gideão naquele dia, o Senhor está dizendo para nós também: ei, homem valoroso, mulher valorosa, Deus é contigo. Aleluia. Deus é contigo. E assim como Gideão, quantas vezes duvidamos e questionamos a Deus? Quando o anjo aparece para Gideão, Gideão diz: olha, por que o Senhor nos tirou da terra do Egito e nos trouxe para esse lugar? Agora estamos aqui morrendo nas mãos dos midianitas, o Senhor não faz nada. Quantas vezes nós esquecemos de tudo que o Senhor já fez por nós? Eu tenho uma frase, irmãos, que eu sempre uso: se eu esquecer de tudo que o Senhor já fez por mim, eu sou a mais ingrata de todos os seres humanos da terra. Sabe, se eu esquecer de tudo que o Senhor já fez por mim, eu não sou digna de estar aqui. Você consegue lembrar de tudo que o Senhor já fez por você? Quantos livramentos o Senhor já deu? Quantas portas que o Senhor já abriu? Sabe quanta provisão que o Senhor já fez na tua vida? Quantos milagres o Senhor já fez? Quantos livramentos o Senhor já te deu? E agora no dia que as coisas apertam, você diz: Senhor, esqueceu de mim? Não, é só lembrar de tudo que Ele já fez por você. É só lembrar de todas as bênçãos que Ele já te deu e não duvidar. E continuar acreditando que quando chega o tempo certo, Ele faz. Aleluia! Assim como Gideão, irmãos, nós temos baixas expectativas de vitória. Gideão, o Senhor estava falando ali para ele: Gideão, você vai conseguir. Gideão, você vai vencer. Gideão, você vai conseguir. Mas Gideão, ele olhava para dentro de si e ele dizia: não tem como eu vencer. Não tem como. Eu olho para dentro de mim, eu não vejo como isso acontecer. Para de colocar um ponto final na tua vida. Entrega a tua vida nas mãos de Deus. Deixa Ele conduzir. Ele pode te levar aí muito além, irmãos. Ele, quando Ele escolhe, ponto final. Sabe? Deus não errou quando te escolheu. Deus, Ele não errou quando te escolheu. Ele acredita em você, Ele acredita no teu chamado, Ele acredita no teu potencial, Ele acredita que você pode fazer sim, Ele acredita que você pode ir muito além. Ele acredita em você, basta agora só você acreditar em si mesmo. E quantas vezes nos sentimos como Gideão, inseguros? Sempre pedimos um sinal para Deus, mesmo quando Deus está falando. A gente sempre fica pedindo: Deus, me dá um sinal, me dá um sinal, me dá um sinal. Porque sempre estamos inseguros de que Deus vai fazer. Mas eu quero deixar claro aqui: primeiro, Ele não errou quando te escolheu. Segundo, Ele acredita em você. Terceiro, o medo te impede de ver o potencial que você tem. E hoje é dia de romper com seus medos e entender que o que te prende a
mas o seu emocional, porque você se sente incapaz. Mas aqui dentro, Deus já te deu todas as capacidades, as qualidades para superar e viver os milagres, o propósito do Senhor para a tua vida. Em nome de Jesus. Os limites de Gideão eram emocional. Ele estava pedindo sinal, 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 mas porque o medo dele estava aqui, ó, aprisionando ele. Mas desde o primeiro momento, Deus já via a coragem dele. Porque enquanto todo mundo estava trancado dentro de casa, ele estava no lagar, beleza. Mas ele estava ali. Ele não deixou o seu trigo estragar com medo dos midianitas. Ele estava ali mergulhando, mesmo escondido, mas ele estava ali. E aqueles que não saíram de casa com medo? Tem gente que fala de Pedro que afundou, mas eu quero ver você ter coragem de andar nas águas de Pedro. Tem tanta gente falando ali, Pedro afundou, mas ele teve coragem de andar com Cristo sobre as águas. Não me importa se eu vou afundar, o importante é que eu tenho coragem para seguir, eu tenho coragem para enfrentar. Isso, irmãos, é o que Deus quer ver em nós, a coragem para caminhar, mesmo sobre as águas. E eu sei que aqui tem pastores, tem professores, aqui tem empresários que só precisam ter coragem de andar sobre as águas e dizer, Senhor, eu vou, e eu vou conseguir, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Lembra dos 12 espiãs? Só 10 conseguiu acreditar, ou 10 não conseguiu acreditar, só 2 conseguiu acreditar no poder do Senhor. Somente 2 conseguiu acreditar que Deus poderia romper com seus limites. Davi e Golias, quem não lembra dessa história? Davi tinha muitos motivos para ter medo de Golias. Gente, era um bichão desse tamanho. E ele pequenininho. Mas ele tinha 1001 motivos para acreditar em Deus. E ir até Golias no nome do Senhor. E quando você enfrenta o gigante em nome do Senhor, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. O gigante cai por terra. Quando é em nome do Senhor, o gigante cai por terra. Não tem gigante que fica de pé diante do nome do Senhor. Aleluia! Quando o Senhor criou o homem, lá em Gênesis, que ele falou, haja, quando ele formou o homem, eu tenho aprendido que o que Deus cria, Deus sustenta. Se Deus criou você, se Ele te deu capacidade para ir, Ele te sustenta, irmãos. Então não é na tua força, não é na força do teu braço, mas é na força do Senhor que você vai enfrentar gigantes, que você vai enfrentar Golias, que você vai enfrentar midianitas e vai sair vitorioso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então diga para você nesse momento, diga assim, olha, eu sei que verei grandes coisas esse ano em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus, aqueles sonhos de anos anteriores que você não conseguiu realizar, porque o medo te paralisava, esse é o ano que você vai conseguir em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não é na sua força. Não, talvez você olhe e fale assim, nossa, eu não tenho condições financeiras, eu não tenho condições emocionais, eu não tenho condições. Como isso? Deus vai preparar tudo no tempo certo, em nome de Jesus. Você só precisa crer, você só precisa confiar que Deus pode fazer o impossível na tua vida, em nome de Jesus. Então não deixe o medo te paralisar. Se Gideão tivesse sido levado pelo seu medo, hoje nós não conheceríamos a história dele. Se quando o anjo disse para Gideão vai libertar o meu povo, e ele não tivesse ido, hoje a gente não saberia quem é Gideão. Ou então uma história má sobre ele. Mas ele disse, Senhor, eu estou com medo. Eu estou com muito medo, mas em nome de Jesus, eu vou avançar. Eu sei que eu vou vencer, eu sei que eu vou conseguir. Então, em nome de Jesus, diga para você mesmo, eu sei que eu não tenho condições. Eu sei que a minha situação financeira está difícil. Eu sei, Deus, que a minha família está desse jeito. Mas em nome de Jesus, eu vou vencer. Eu ainda verei milagres em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A fé, ela move montanhas, irmãos. A fé não é a certeza das coisas que eu vejo, mas é a certeza das coisas que eu ainda não vejo, mas eu sei que vai acontecer. A fé é aquela certeza de Deus, eu não sei como, eu não tenho condições, eu não sei por onde, por qual meio, mas eu sei
Sabe, queridos, eu tenho profetizado para mim mesmo que o meu ano de 2023 vai ser maravilhoso. Em nome de Jesus, eu tenho profetizado que esse ano de 2023 eu verei a prosperidade do Senhor em todas as áreas da minha vida e na sua também, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que os meus sonhos esse ano eu alcançarei em nome de Jesus. E em nome de Jesus, não há mais medo. Porque o Senhor não nos deu espírito de temor, mas espírito de força, espírito de convicção que com Deus a gente pode ir mais além. Em nome de Jesus, se coloque de pé, queridos, eu quero orar por você. Aleluia, aleluia. Eu quero que nesse momento você fale com o Senhor. Se você tem algum sonho que parece que nunca vai se realizar, porque o medo nunca deixou você fazer, eu quero que você diga para o Senhor nessa noite: Deus, me dá coragem, porque eu vou realizar o meu sonho em nome de Jesus. Se o medo te paralisa, as fobias tomam conta do seu coração, em nome de Jesus, hoje é o dia de você ser livre em nome de Jesus. Porque o Senhor nos deu um espírito de ousadia, de coragem, não de medo. Em nome de Jesus, que tudo aquilo que te paralisa seja repreendido hoje em nome de Jesus. Que tudo aquilo que faz você se sentir um nada para baixo, que todo sentimento de inferioridade vá ser retirado agora em nome de Jesus. Que todo sentimento de fracasso, de tristeza, saia agora do seu coração em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você é filho amado do Pai e o Senhor confia em ti. Aleluia. Obrigado, Deus, por nos chamar e por nos escolher. Obrigado, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Nós te agradecemos. Eu não sou mais escravo do medo. Seja curado das suas emoções hoje em nome de Jesus. Se o inimigo tem te aprisionado, dizendo que você não é nada, que você não é ninguém, seja livre desses pensamentos hoje em nome de Jesus. Que todo trauma seja repreendido em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que todo sentimento de inferioridade, que todo sentimento maligno que tem entrado no seu coração, que não tem deixado você ver a preciosidade que é a tua vida, que seja repreendido hoje em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Eu quero orar por você agora. Senhor, eu sei que o Senhor escreveu um projeto para cada uma dessas pessoas. Há um projeto, Deus, nenhuma delas está aqui por acaso. O Senhor sonhou com elas antes mesmo delas nascerem, Deus. E quantas vezes o inimigo tem tentado paralisar esses projetos, lançando medo, lançando traumas, lançando feridas. Ele anda na cheia, quantos corações, Pai, está aqui hoje, que tem perdido o sentido da vida, que não tem tido alegria. Os pensamentos
que tem no seu coração é de fracasso. Mas que hoje, em nome de Jesus, esses corações sejam sarados para viver aquilo que o Senhor projetou para cada um. Que aquilo que foi escrito nos céus seja cumprido na vida dos teus filhos, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Aleluia. Porque a adoração correta tem se perdido muito facilmente nesses dias. E a segunda coisa é uma consciência de que Deus é o nosso Pai. A gente perde muito fácil essa consciência. A gente começa a dizer: eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não posso nada, eu não tenho nada. Sabe, queridos, filho não precisa ter posse, filho tem acesso. Tudo pertence ao Pai, mas se você é filho, tudo que é dele, você tem acesso. E o maior título que a gente pode carregar nesses dias, a maior honra da qual a gente pode dizer de si mesmo, é que eu sou filho de Deus. Oh, você pode cantar isso? Eu sou filho de Deus, meu Deus, que honra. Oh, eu sou filho de Deus, mais uma vez. Oh, eu sou filho de Deus. Acho que você ainda não entendeu. Acho que você ainda não entendeu. Eu sou. Diga isso a você mesmo. Diga isso ao inferno. Diga isso ao problema que te cerca. Diga isso à doença que está no teu corpo. Diga isso à sua situação financeira. Diga isso a tudo que é firme isso. Eu sou filho. Saia daqui hoje pronto para romper teus medos, romper teus limites, romper tudo que te paralisa. Aleluia! Entenda algo, querido, só pode te parar aquilo que te move. Então
Se você está parando com facilidade, sabe? Dá uma olhadinha no que é que está te movendo. Porque talvez tem muita coisa te parando, porque na verdade aquilo era o que te movia. Quando a gente está se movendo por coisas erradas, a gente para por motivos errados. Mas quando você se move pelo motivo certo, nada errado te para. Então que o